Tatiana Assali, que fará a próxima palestra abordando o tema Princípios de Responsabilidade nos Investimentos. Tatiana Assali é responsável na América do Sul pelo PRI, Princípios para o Investimento Responsável. Tatiana iniciou o PRI em outubro de 2014, trazendo uma vasta experiência em relações com investidores e comunicação corporativa, e mais de 10 anos de experiência no mercado de capitais. Entre suas principais atividades, ela trabalhou na tesouraria do Banco Santander do Brasil e foi sócia-gerente por 5 anos na MZ Consult, uma grande consultoria de relações com investidores no Brasil, onde era responsável por uma extensa carteira de clientes compostas de empresas de todos os tamanhos e segmentos do mercado. Em sua trajetória, acumula participação no programa de treinamento certificado GRI, especialização no programa FGV-PEC, nos cursos de sustentabilidade e gestão social e comércio exterior e em psicologia econômica pela FIPECAP. É graduada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior pela Universidade Paulista. Com a palavra, Tatiane Assali. Boa tarde a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui convidada para uma RPPS para conversar um pouco sobre sustentabilidade. Acho que é um tema meio novo na área de investimentos. E, então, eu vou apresentar um pouco do que acontece no mundo, o que é o PRI e como que está a nossa saga por um modelo de sistema financeiro sustentável, que eu acho que é o que a Marina falou. Todos nós temos uma obrigação junto ao nosso mundo de fazer a nossa parte. Negocinho para trocar. Tá, sem problema. Bom, enquanto isso, a gente espera um pouquinho, todo mundo respira. Então, o PRI é uma iniciativa que chama Principles for Responsible Investment. Eu sou responsável pela América do Sul e, se vocês precisarem de mim, no final eu estou aqui para a gente fazer um monte de pergunta, tá? Vou falar um pouquinho sobre o PRI. O PRI foi lançado em 2006, foi um projeto que surgiu pelo Kofi Annan, dentro da ONU. Ele tomou uma decisão de convidar 20 investidores institucionais do mundo para tomar uma decisão de como que o mercado de capitais podia fazer o papel dele numa missão muito desafiadora, que é a missão do PRI, que é criar um sistema financeiro sustentável. Um sistema financeiro sustentável tem implicação para toda a cadeia do mercado de capitais. Então, a gente começou com grandes investidores institucionais. Hoje em dia, o PRI conta com aproximadamente 1.400 signatários no mundo, 59 trilhões de dólares de assets under management. Então, nós estamos falando de quase 1/3 do mercado de capitais do mundo, sendo signatário de um pacto que diz que eles pretendem ser investidores mais responsáveis. Hoje, a gente conta com a ONU como parte do nosso board, a gente tem o NEPFI como parte do board do PRI também, que nos ajuda na nossa tarefa de trazer o mercado para uma situação mais sustentável. O PRI são 6 princípios. Então, do momento em que um investidor decide se tornar signatário desse pacto, ele se compromete a esses 6 princípios. Eu não vou ler os 6 princípios, eles estão ali na tela para vocês. Mas o que é importante ter em mente é que os 6 princípios se baseiam na integração dos aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa, tanto na análise pré-investimento, quanto durante o período em que você é investidor nesse papel ou nessa empresa. Então, todos eles vão te direcionar a fazer a integração dos aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa na sua análise de investimento. Eu acho que uma coisa muito importante para ressaltar aqui, depois do que a Marina falou, é que a gente prega muito que vocês sejam donos ativos, que vocês façam o seu papel como acionista e investidores das empresas, cobrando que essas empresas façam o papel delas na sustentabilidade. Participar de assembleia, votar, cobrar que a empresa de dentro para fora seja uma empresa melhor. E esse papel vem, sim, de quem está hoje fazendo a gestão do capital do mundo. A gente dá o dinheiro para as empresas existirem. Temos que cobrar que elas existam da forma como a gente gostaria que elas existissem. E o último princípio de todos é que, do momento em que você é signatário, você entra para o meu time. Você tem que fazer o seu papel de me ajudar
a trazer mais pessoas para o barco da sustentabilidade. O signatário tem um papel de recrutamento, de apoio, de disseminação dessa prática de investimento responsável na sua cadeia. Então, se você é um fundo de pensão que terceiriza a gestão, você tem que cobrar do seu terceiro que ele faça a mesma coisa que você. Ter uma política, uma diretriz de responsabilidade socioambiental nos investimentos é um ótimo começo, porque significa que o investidor institucional não vai dar a gestão do capital dele para quem não faça o que ele está pregando que tenha que ser feito. Então, o IPREJUN está dando um passo muito importante na cadeia de fornecimento dele e na gestão do capital próprio. Isso é para mostrar para vocês como que a iniciativa vem crescendo e vem mudando nos últimos anos. Em 2006, a gente era bem pequenininho. E nos últimos 3 anos, eu diria para vocês que é uma tendência de mercado. A gente cresceu demais. Nós batemos todas as metas iniciais e chegamos num tamanho que nem a gente acreditava que a gente ia chegar. Hoje a gente conta com todas as grandes assets e grandes fundos de pensão do mundo dentro do nosso barco do mundo sustentável. Então, pensando em tamanho, 59 tri de dólar e 1.400 gestores de capital fazendo parte dessa iniciativa, mostra que é uma tendência irreversível. Nós chegamos num momento de mercado onde a gente tem que fazer essa mudança, não temos mais volta. O que é o PRI? Só para vocês entenderem. Ele é uma plataforma colaborativa. Ele é o local onde investidores se encontram para poder discutir e elaborar mais sobre como integrar ESG dentro da análise de investimento. Então, hoje nós temos equipes múltiplas, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, mas o nosso grande papel hoje é uma rede de investidores que apoia, colabora, direciona na integração dos aspectos que em inglês são ESG, ou em português ASG, dentro da análise de investimento. Todo signatário do PRI tem a obrigação de reportar, uma vez por ano, o que ele fez durante aquele período no aspecto da integração ESG na sua tomada de decisão de investimento e na sua gestão de portfólio. Os dados são públicos e ficam no site do PRI. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de qualquer signatário, vocês vão lá e vocês vão encontrar as respostas dadas por eles. Não é auditado e a gente acredita na boa-fé das respostas. Então, se a gestora vai lá e fala para mim que ela vota nas assembleias das empresas onde ela investe, essa informação está lá. Cabe ao mercado saber se ela está falando a verdade ou não. A gente tem uma relação independente, então, apesar da gente ser a gente nasceu dentro da ONU e a gente é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, hoje a gente é um órgão independente, com sede em Londres, para ter uma certa liberdade de governança corporativa, de tomada de decisões e de mudanças quando for necessário. A gente trabalha com signatários que preferem uma independência da instituição do que estar vinculado a um órgão. Hoje, esse slide ele é informativo. Isso são as equipes que o PRI possui para apoiar os signatários. Então, a gente tem uma equipe que é de Implementation Support, que publica manuais, conversa com o signatário, faz webinars. Então, a gente tem um papel muito educativo no mercado. Essa equipe está à disposição dos signatários o tempo todo e todo o material que a gente publica fica disponível no nosso site público também. Você não precisa ser signatário para ter acesso a esse material. Eu estou numa saga de tradução para português de alguns deles e assim que eles forem ficando prontos, eles vão aparecer no site também. A gente tem um Academic Network, que eu acho que é uma importante parte do nosso trabalho, onde a gente tem diversas universidades, estudiosos do mundo da sustentabilidade, gerando conteúdo e nos ajudando a gerar conteúdo. Essa rede acadêmica tem Harvard, tem Oxford, eu estou trazendo a GV, a USP para dentro, porque eu acho que a gente tem que começar a gerar muito dado para que os próximos gráficos que a gente veja aqui de gestores de investimento tragam os dados da sustentabilidade neles também. A gente não pode discutir indexado só em índice Bovespa, nós temos índice de sustentabilidade, índice de governança, então a rede acadêmica tem feito esse papel. Reporting and Assessment é a equipe que acompanha os relatórios anuais dos nossos signatários e faz a análise das respostas e faz as comparações e cria pares para a gente poder ver como isso está evoluindo. Nós temos uma equipe regional, eu cuido de América do Sul, nós temos uma pessoa que cuida de África, uma pessoa que cuida de Japão, temos pessoas que cuidam de Europa que fala alemão, Europa que fala francês, então a gente tem algumas Tatianas espalhadas pelo mundo e uma equipe que fica em Londres, que são 60 pessoas. As 60 pessoas fazem parte de todas as outras equipes e todos os Regional Networks ficam com uma pessoa que fica na localidade dos nossos signatários para poder dar um atendimento mais personalizado. Isso aqui é para mostrar para vocês que o Brasil não está tão para trás quanto a gente imaginava no aspecto da integração ESG. Quando eu aceitei o desafio ano passado, eu não tinha ideia de quanto e do tamanho que o mercado brasileiro está dando para esse assunto.
Hoje a gente tem 60 signatários, eles mudam semana a semana. Esse dado é de junho, começo de junho. Eu fiz o predinho porque eu acho que é importante vocês entenderem que a gente considera asset owner os fundos de pensão, endowments, foundations e empresas de seguro, que são empresas que trabalham com capital de beneficiários. O asset owner, para a gente, ele é a base do prédio, porque ele tem o poder de mudar toda a cadeia de investidores. E do momento em que eu tenho os asset owners como signatários, eu, consequentemente, tenho uma grande adesão de gestores de portfólio, de asset managers e investment managers, porque eles são a cadeia de fornecimento dos grandes asset owners. E a gente permite também, dentro do PRI, que service providers, ou os prestadores de serviços, sejam signatários, desde que o serviço que eles prestem sejam relacionados à integração ESG, à sustentabilidade, que eles prestem serviço para a cadeia de investimento. O Brasil está andando, gente. Nós temos uma base boa de signatários. Agora que vocês entenderam um pouco da loucura do PRI, eu vou falar um pouco sobre o que é investimento responsável. A teoria do reinvestimento responsável e o que é investimento responsável, eu acho que tem que ser quebrado um certo paradigma. Não é filantropia, não é fazer doação e não é fazer benfeitoria. Ele é um investimento feito visando e sempre visando um melhor lucro e um melhor desempenho daquela carteira de investimento. Ninguém quer que ninguém comprometa o ROI, ninguém quer que ninguém deixe de ganhar dinheiro. O que a gente quer é que vocês ganhem dinheiro de forma sustentável, por muito tempo. O que é investimento responsável? É uma abordagem do investimento que considere explicitamente, ou seja, sistemicamente, a estabilidade de longo prazo do mercado de capitais. A gente passou por uma crise muito feia em 2008, foi uma crise de governança corporativa e foi uma crise muito baseada em informações que não foram dadas ao mercado. Essa crise fez com que o mercado começasse a olhar dados extrafinanceiros, que o mercado gosta de qualificar como extrafinanceiros, na análise de investimento como uma mitigação de risco. Então, o que a gente diz? A geração de retornos sustentáveis no longo prazo é ser um investidor responsável. Não é ir lá e fazer social, é lá e fazer com que a sua carteira gere mais desempenho e que te dê mais um retorno por mais tempo. O fundo de pensão tem essa obrigação, ele vai pagar esse benefício daqui 40, 50 anos. E a relevância desses fatores, ela tem que ser considerada da mesma forma como é considerado a relevância do aspecto financeiro. Então, a gente acredita pia e fortemente que considerar os aspectos ESG na análise de investimento está em linha com o dever fiduciário, tanto do fundo de pensão quanto do investidor institucional. O dever fiduciário tem que ser a forma como você gera esse resultado. Se você gera um resultado sustentável, você está cumprindo o seu dever fiduciário mais do que se você não olhar esses aspectos. O que é a integração ESG? O lado da companhia, eu quis pôr o lado da companhia porque a gente investe em companhias, então a gente tem que entender o que a gente cobra deles. Então, do lado da companhia, a gente diz que a empresa, quando ela faz um planejamento estratégico dela, ele tem que ser um planejamento estratégico sustentável. E a palavra sustentável não é abraçar árvore, não é salvar o mundo. Sustentável é perenidade, é estar aqui por muito tempo. Então, do lado da companhia, é incorporar as questões ambientais, sociais e de governança corporativa na estratégia do negócio, na sua operação, nos produtos finais ou nos seus serviços finais. Hoje, a gente tem consumidores mais conscientes. A gente tem uma geração de consumidores que não compram um produto que não é reciclável. A gente tem pessoas sendo educadas sustentavelmente. Infelizmente, eu não sou dessa geração, mas a geração que está vindo é uma geração que cresce sabendo que reciclagem existe e que existe reuso e que a gente tem que considerar a geração dos nossos resíduos também na hora de decidir o que a gente vai consumir. E isso está se extrapolando para toda a rede de fornecimento de serviços e produtos. Então, a companhia tem que começar a olhar o planejamento dela estratégico com a sustentabilidade dentro dele. O que é para o investidor? É incluir os dados sociais, ambientais e de governança corporativa na análise e no modelo de investimento já existente. Não é criar um novo modelo, é complementar o modelo que você já usa. Eu não vou discutir com você aqui se você usa o fluxo de caixa descontado, se você usa VaR, se você faz o fundamentalista. Independente da forma como você faz, o que a gente gostaria era que vocês olhassem esses aspectos no modelo já existente. Usar os fatores de aspectos ambientais, sociais e de governança vai muito em linha com o que a Marina falou aqui. É você fazer uma análise de perfil e uma análise de risco daquela empresa que você vai investir de uma forma mais ampla e mais completa. Eu gosto da palavra holística. Você faz uma análise holística do seu potencial investimento.
E o que a gente gostaria de reforçar muito é que, por mais que pareça, isso não reduz o universo de investimento. Você não vai ter menos opções de investimento, você simplesmente vai fazer investimentos mais consciente e sabendo quais são os riscos e as oportunidades daquele investimento. Então, vamos continuar. Daí eu vou mostrar mais um pouquinho. Aqui eu entro exatamente no que eu estava falando do universo de investimento. Você, do momento em que você resolve integrar os aspectos ESG na sua análise de investimento, existem diversas formas de fazer. Esses aqui são alguns exemplos que eu acho que são muito didáticos e por isso que eu trouxe. A primeira forma, e uma forma muito comum no mercado, é por alinhamento de valores ou de princípios, que na verdade vira um filtro negativo. Eu posso tomar uma decisão como investidor de que eu não invisto em tabaco, eu não invisto em álcool e eu não invisto em armas. E eu faço essa lista de exclusão de potenciais investimentos, porque eu considero que aquilo não está em linha com os meus princípios e que o risco daquele tipo de investimento eu não vou correr. Isso é uma forma. Eu acho que, de uma certa forma, essa foi a primeira forma que o mercado começou a olhar esses investimentos. Teve muita gente na Europa que simplesmente decidiu não investir mais em fossil fuels, em petróleo. Então, eles pararam de fazer esse investimento. Eu não entro no mérito do que é bom e o que é ruim, eu acho que é uma forma de ser feita. O best in class, que é o segundo, é o filtro positivo. Em vez de eu excluir o segmento de mercado, eu olho dentro daquele segmento de mercado qual é a empresa que está melhor qualificada nos aspectos ESG e ela vai ser a que vai receber o meu capital. Então, se eu pego 4 empresas de petróleo, faço uma análise holística e chego à conclusão que essa empresa de petróleo aqui, ela é mais sustentável e ela tem menos risco, é nela que eu vou investir. Em vez de deixar de investir em petróleo, eu vou investir na que eu considero a melhor. Esse é o best in class. A segunda é a integração ESG mesmo, que é você olhar os aspectos sociais, ambientais e de governança em toda análise de investimento que você fizer, independentemente do segmento onde aquela empresa opera. É você começar a integrar de uma forma mais sistêmica na sua análise de investimento esses dados ASG, ambientais, sociais e de governança. Existe o investimento temático, que é uma coisa muito comum na Europa, onde você escolhe um tema e faz esse investimento. Em geral, eles são em ativos relacionados à sustentabilidade. Então, você pode ter um fundo dentro de uma asset, que é um fundo de mudanças climáticas. Então, ele investe em empresas que têm projetos de mitigação das mudanças climáticas. Isso é um investimento temático. Um fundo só de energia renovável. Eu vou lá e vou optar por um investimento temático em energia renovável. Isso é uma forma de você começar a fazer a análise da sustentabilidade na sua decisão de investimento. E a última que eu gosto de levantar é o Impact Investment, ou investimento de impacto. Isso é uma tendência muito grande na Europa e hoje tem sido parcerias público-privadas muito bem feitas por toda a Europa e investimentos de impacto. Investimentos de impacto social, investimentos de impacto ambiental. Tem um exemplo que eu gosto que é, na Inglaterra, o governo inglês terceirizou a gestão das penitenciárias num fundo de investimento. Eles captaram dinheiro e administram o capital e toda a gestão das penitenciárias. O combinado com o governo é, se durante um período, eu vou chutar, a gente não lembra o período, 10 anos, 15 anos, o número de reincidência, o número de reinserção na sociedade, o nível escolar das pessoas que estão dentro das penitenciárias aumentar, o governo remunera o fundo a mercado por ter feito um papel social que o governo não fez. No Brasil, existem formas de serem feitos, mesmo se não for uma parceria público-privada. Pode ser uma empresa privada que cria um fundo para fazer a gestão social de uma comunidade onde ela vai construir hospitais, vai construir escolas e vai ter medidas que vão ser acompanhadas e que vão dizer se aquele fundo cumpriu a meta dele, ele recebe de volta um retorno de investimento. O investimento de impacto, eu acho que para infraestrutura e para fazer mudanças culturais muito grandes, ele vai ser muito usado nos próximos anos. O Brasil tem visto alguns fundos de investimento de impacto. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho 2 signatários que são investidores de impacto, onde o fundo e a asset é criada para fazer investimento de impacto. Vale dar uma pesquisada, é uma tendência mundial, vale estudar e vale pensar em fazer, porque você cumpre um papel de investidor no retorno de investimento e você cumpre um papel social na hora de melhorar a comunidade onde a gente está insercido. Vamos lá. Então, aqui é só para reforçar que ser um investidor responsável é uma questão de ser um melhor investidor, não é simplesmente ser um investidor. Então, a gente tem aqui alguns estudos, depois
a Marina pode circular minha apresentação para vocês, porque tem os links. A gente pescou alguns estudos acadêmicos, algumas referências do mercado, de pessoas que já entenderam que ser um investidor responsável é ser um melhor investidor. Então, a gente fala em melhor performance de investimento, a gente fala numa administração de riscos mais completa, a gente fala em não sacrificar retornos, em abordagens diversas. Que aí eu volto na palestra de hoje cedo do Fernando, quando ele falou em diversificação de portfólio. No momento em que você é um investidor responsável e você olha mais dados das empresas para você fazer o investimento, você diversifica mais o seu portfólio. Você cria políticas de diversificação. Você cria um investimento de impacto em renovável, você cria um fundo específico de mudança climática, você diversifica sua carteira, o que traz sempre um melhor retorno. Aqui, eu gosto de mostrar esses exemplos, porque muitas vezes eu converso com o investidor e eles me falam que sustentabilidade não impacta o bottom line, não vai na linhazinha do lucro, não vai na receita. E vai direto, gente. Vai na multa ambiental, vai na multa trabalhista, vai na TAC assinada pela empresa junto ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Meio Ambiente. Isso sim impacta o preço da ação e isso impacta o resultado final da empresa. E a gente sabe disso porque a gente passou por uma crise mundial e a gente está passando, no momento, por uma situação de mercado onde os impactos de governança corporativa, sociais e ambientais estão sendo fortemente no preço das ações e no valor dos fundos que a gente tem de investimento, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Todos nós estamos sofrendo com uma crise dessa. Então, aqui eu trago alguns exemplos lá de fora. Então, a gente fala que a UBS gastou 1,5 bi de dólar para fazer um acordo trabalhista de uma empresa que ela tinha acabado de adquirir. Significa que, na hora que ela fez a análise de investimento, ela não olhou o aspecto social e ela não precificou essa multa na hora que ela comprou a empresa. Ela saiu no prejuízo nessa compra. A gente tem aqui outros exemplos da BP. Quando a BP teve o acidente de Maputo, ela tomou um downgrade e ela perdeu um valor de mercado em 2 dias, como ninguém nunca tinha visto. As agências de rating, que consideram os aspectos ESG, já tinham dado downgrade na BP 2 anos antes, porque ela já tinha tido um acidente em Maputo e ela já tinha sido multada pelo estado do Texas, nos Estados Unidos, em valores astronômicos por morte de pessoas nas plataformas. A gente não estava olhando isso, mas tinha gente olhando. O próximo slide é mais divertido, porque daí ele é brasileiro. Então, eu trouxe alguns números e alguns exemplos muito recentes de como as empresas brasileiras foram afetadas por movimentos ASG. Então, a gente teve as ações da Petrobras cair 9% por causa de uma corrupção. A gente tem a Vale sendo investigada por trabalho escravo. A Justiça Trabalhista faz a B2W pagar 3 milhões por danos morais. Imagina se 5 processos desse por ano acontecem numa empresa. Não é os 100 bi de faturamento, não é os 200 milhões, mas isso vai direto no balanço. Eu tenho aqui a TIM por 5 milhões. Então, nós não estamos falando em multas, em valores muito grandes, mas elas são acumulativas. E isso mostra para a gente um pouco da tendência do business daquela empresa. Uma empresa que já foi autuada, uma empresa que tem uma multa dessa, isso pode ser reincidente. E se isso vira reincidência, isso vai impactar você como investidor. Fora o risco reputacional de você como investidor ser um acionista de uma empresa que tem um problema gigante junto à sociedade. Então, esses exemplos são para vocês começarem a pensar no assunto. O próximo slide, eu trouxe ele está em inglês, eu não traduzi, mas é para mostrar para vocês o movimento nos fundos de pensão lá fora. O CalPERS, maior fundo de pensão do mundo, dos funcionários do estado da Califórnia, tomou uma decisão recente, acho que começo desse ano, maio desse ano, de que toda análise de investimento do CalPERS vai envolver os aspectos ESG. Analista que não sabe pôr ESG não tem emprego mais no CalPERS. É top-down, isso foi uma decisão de conselho de administração. E eu perguntei para o gestor de portfólio do CalPERS, que esteve aqui no Brasil comigo há uns meses atrás, por que foi tomada essa decisão. E ele falou porque isso melhora o retorno de investimento, mitiga risco e porque os beneficiários finais, a população do estado da Califórnia, cobrou que o CalPERS fizesse uma gestão sustentável do capital deles. Nós somos os beneficiários finais dos fundos de pensão. Nós temos que cobrar que os fundos de pensão façam o papel deles em fazer uma melhor gestão do nosso dinheiro. Então, isso na Califórnia está acontecendo fortemente. O gestor do CalPERS esteve aqui e falou para mim que hoje eles treinam e eles procuram profissionais no mercado que saibam fazer uma análise integrada ESG. A BlackRock
publicou um estudo, a Morgan Stanley publicou um estudo no começo desse ano, mostrando que, a partir de agora, a carteira de investimento deles vai ser feita com análise ESG. Então, só para constar que quem não está fazendo vai começar a fazer logo mais. Esse próximo slide mostra um pouco do contexto e do porquê da relevância de você considerar os aspectos ESG na sua análise. Eu acho que o risco na cadeia de fornecimento é uma coisa muito importante a ser considerada. Você investe numa empresa que depois fala que a culpa é do terceiro, do trabalho escravo, não é dela. Então, a gente tem que olhar a cadeia. A gente é responsável pelo capital que a gente dá para essas empresas. Sem mencionar a 4327 do Banco Central, que saiu ano passado, que põe essa responsabilidade nas instituições financeiras. O impacto de reputação e de marca. A empresa vai ter um impacto de reputação. E o acionista dessa empresa, o investidor dessa empresa, ele vai ter um impacto reputacional também, se ele tiver investido numa empresa que passou por uma crise social, uma crise ambiental, uma crise de governança corporativa. Os atrasos operacionais, que eu acho que de vez em quando eu uso a Vale de exemplo, mas não é porque nem que existe, é um exemplo fictício. A Vale tem uma mina que a sociedade em volta, a comunidade em volta, resolve fechar a mina, porque eles não estão contentes com o impacto daquela mina na sociedade. E a Vale fica com a mina fechada por uma semana. Qual é o impacto disso no balanço? Quanto ela deixou de produzir, quanto ela deixou de ganhar? Então, a análise de investimento da empresa, na hora de montar uma planta, e do investidor, na hora de financiar aquele projeto, tem que considerar esses aspectos. Os ativos irrecuperáveis ou ativos escassos. Hoje a gente está falando em água, em minerais, em ar, que não é cobrado. Hoje a gente usa o ar, a gente usa a água e a gente extrai o mineral sem pagar por eles. E se de repente surgir um preço? E se a emissão de carbono for cobrada? E se o consumo de água for cobrado? Como isso vai impactar o balanço das empresas que dependem desse tipo de material para existir? Existem estudos mundiais, existem estudos na Austrália feitos, onde dizem-se que da COP21 nós vamos sair com alguma coisa assinada que vai ter um preço para o carbono. Então, você imagina uma empresa que opera, se ela for cobrada por tonelada de carbono emitido na atmosfera pelo governo. Se existir uma taxa de carbono, e o preço que eu ouvi falar é entre 50 e 60 dólares por tonelada, como isso vai impactar o resultado daquela empresa? Como nós estamos precificando se a água que é consumida for cobrada por metro cúbico? Isso são tendências de mercado que vão acontecer. A gente tem que começar a antecipar isso e colocar isso na nossa análise, no nosso número de valor daquela empresa. Temos que simular se isso acontecer, para a gente saber se daqui 5 anos isso acontecer, se essa empresa vai ser um bom investimento ou não. O capital humano, eu já comentei dos consumidores. Hoje, nós temos uma geração que não aceita trabalhar para uma empresa que não tem uma boa reputação. Eu brinco com a minha mãe que eu falo que quando eu saí da faculdade, se a Souza Cruz me oferecesse um emprego me pagando bem, eu ia vender cigarro. Nós temos uma geração que hoje não vai trabalhar numa empresa que faz cigarro. Nós temos uma geração que pergunta e que pesquisa para saber qual é a reputação da empresa onde ela vai trabalhar. Então, essas empresas vão ter um problema de recursos humanos se elas não forem empresas de reputação boa e não forem sustentáveis. O outro é concorrências e a licença para operar. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um país que é bem avançado em regulamentação de operação. Nós temos licença ambiental, todas as licenças e autorizações para operar. Mas existe uma licença social para operar. E isso também tem que ser precificado. Os riscos regulatórios e legislativos. Eu tenho 2 slides que eu vou passar rapidinho para vocês, mostrando as tendências regulatórias que estão vindo no mundo e aqui na América Latina. E os custos operacionais. O custo operacional de uma empresa é diretamente afetado pelo desempenho sustentável dela. Então, para embasar um pouco o que eu estou falando, eu trago um slide aqui que fala um pouco de tendências regulatórias. E mostra para a gente que começou já faz algum tempo. É novo, mas já faz algum tempo. Desde 2007, existem regulamentações na Europa que põem a responsabilidade da análise ESG e a responsabilidade socioambiental e de governança, tanto nas empresas quanto nos investidores. Então, aqui tem um exemplo de todos. Eu gosto muito do Stewardship Code da África do Sul, que ele foi desenvolvido para integração ESG por parte dos investidores institucionais na análise de investimento. Quem tiver interesse de dar uma olhada, eu recomendo. E o Steward Code também da África do Sul. A África do Sul também e da do Japão são muito bons. Aí aqui, para deixar vocês mais em casa, eu busquei algumas tendências regulatórias da América Latina.
Eu tenho participado de muita discussão, muito evento pela América Latina sobre investimento responsável e finanças sustentáveis, que é um nome também usado. E a gente foi precursor no Brasil com a 4327, a regra do Banco Central que obriga toda instituição financeira a ter uma política de responsabilidade socioambiental implementada a partir do mês passado, de junho de 2015. A regra é muito simples, direta e reta, mas ela tem um impacto muito forte no mercado de capitais. Todos os bancos, todos os gestores, todo mundo está correndo atrás de descobrir a responsabilidade socioambiental deles dentro da cadeia de fornecimento. A própria CVM lançou uma nova instrução, que é a 552, que a partir do ano que vem ela está vigente e que ela muda o formulário de referência das empresas listadas. Então, a partir de agora, o investidor vai ter acesso a informações mais detalhadas sobre política de responsabilidade socioambiental e como que as empresas estão lidando com esses assuntos. E elas, obrigatoriamente, vão ter que responder o item 7.8 do formulário de referência com essas informações. O Peru lançou, em dezembro do ano passado, um programa para investimentos responsáveis, onde a Bolsa de Valores, o COFID, que é o BNDES do Peru, e o Grupo Sura, que é o maior grupo de investimento, o maior grupo de fundo de pensão do Peru, fazem parte. E eles estão fomentando e tentando mudar políticas públicas e regras para que isso seja parte da regulamentação vigente. E no Chile, eu estive no Chile agora, faz um mês, 2 meses atrás, e durante o evento que eu estava, o presidente da Superintendência de Valores e Seguros do Chile divulgou 2 novas regras de mercado que obrigam as empresas listadas na Bolsa a terem políticas de responsabilidade socioambiental também. Então, o que eu acho que vale levar em consideração é o lado das empresas e o lado dos investidores está sendo regulamentado. Só que a regulamentação, em geral, ela corre atrás do que já está acontecendo. A regra nunca vem antes do que o mercado está fazendo. Então, se estão surgindo regulamentações e se estão surgindo regras, significa que o mercado já está fazendo. Essa foi uma frase que eu aprendi com o Ban Ki-moon no ano passado, que ele disse assim, o setor privado tem obrigação de começar, o governo corre atrás. E é isso que está acontecendo agora. Então, nós já estamos vendo tendências regulatórias, o que significa que o mercado já está evoluindo nesse caminho. Aqui é mais para vocês, se tiverem interesse, o próprio PRI oferece alguns cursos e a gente tem feito um grande movimento de mostrar esses cursos porque as pessoas têm muita dúvida do que é investimento responsável, de como fazer uma análise financeira com dados ESG. Então, eu sempre ponho esse último slide, e não é nem para vender, é mais para vocês saberem que existem fontes de informação e fontes de como se tornar um investidor responsável, fazendo um pequeno esforço de estudo. E aí, o último, que é o nosso grande dilema hoje, que é... Eu acredito piamente que a conscientização já foi feita. Eu acho que nós temos um mercado consciente. A gente tem que chegar no impacto. E o impacto, para chegar nele, vai ser via funding, vai ser via capital e vai ser via a gente, como investidor, cobrando que as empresas façam o papel delas. Então, ser responsável e fazer integração ESG é visto pelos investidores e pelas empresas como uma vantagem competitiva. E eu acho que não tem muita volta. Eu acho que a gente não abre mão de rentabilidade, a gente não abre mão de ser um bom investidor no momento em que a gente faz o nosso papel olhando também os aspectos ESG. Eu vou parar por aqui, que ninguém deve me aguentar mais. E, se vocês tiverem pergunta, estou à disposição. Quem tiver pergunta, é só erguer a mão, que a Maíra está com o microfone e ela leva até a pessoa para facilitar aqui a comunicação. Vou ficar igual o Fernando, estou frustrada que não tem pergunta. Tem 2, uma apresentação foi boa, foi muito ruim, né? Não? Perfeito. Então, boa tarde, gente. Você tem uma pergunta? Ela tem ali, ó. Arrumei uma. Bom, olá, realmente eu queria parabenizar essa sessão e o IPREJUM pelas iniciativa do seminário e da produção da política e a tua apresentação. Realmente, eu acho que talvez também não tenha nem tantas perguntas e participações, porque é tudo muito novo, né? Inclusive, acho que o que você está colocando sobre as Nações Unidas, acho que é novo até dentro das Nações Unidas, né? Que começa a trazer para dentro do cenário da sua atuação o setor privado, né?
Inclusive, foi um tema, o que me consta, assim, muito polêmico também, né? Quer dizer, discutir se o setor privado tinha ou não a ver com o cenário das Nações Unidas, que é absolutamente dirigido ao Estado, e até que ponto isso poderia ser visto como uma tendência que prejudicaria a ação da isenção dos Estados na produção de políticas públicas e tudo mais, né? Eu aprendi muito, gostei muito, né? E acho que, como você diz, da conscientização ao impacto, mas acho que ainda precisa de muita conscientização e aprendizagem mesmo, né? Acho que isso é super importante. Bom, parabéns aí. Obrigada. E quanto à educação e a impacto e Nações Unidas, eu acho que vale ressaltar que sim, eu acho que o nosso grande papel como PRI é um papel educacional e um papel de plantar sementinha. E nasceu dentro da ONU, e hoje a gente só não está dentro da ONU por uma questão estrutural, porque a ONU viu que o papel do setor privado, ele direciona muito as políticas públicas e como que os governos fazem as regras. E uma das grandes metas do PRI, uma das coisas que a gente faz é uma discussão com o setor governamental e é uma conversa com os órgãos reguladores para que as regras de mercado comecem a trazer essa obrigação da análise ESG. Então, todos nós, pelo mundo espalhados, a gente faz muito o nosso papel de ir lá conversar com o CVM, conversar com o BNDES, conversar com o FEBRABAN, para que eles também se conscientizem e também tragam para a discussão dentro do governo o papel da análise sustentável das finanças sustentáveis. Transformar o mercado de capitais no mercado de capitais sustentável, eu acho que, infelizmente, nós não estaremos todos aqui para ver o final dessa saga. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou conselheiro do Instituto de Previdência de Jundiaí. Essa entidade de contadores dos Estados Unidos que deu ultimato pela... SASB. Isso, a SASB. Eles têm um manual aberto sobre isso, do que precisa ser analisado, quais são os procedimentos e onde que pode ser conseguido esse manual. Obrigado. Sim, a SASB tem um framework, que é um framework de integração ESG. Está no site deles, mas se você quiser eu te mando, eu tenho o PDF. Existem, dentro do próprio site do PRI, diversas publicações bem curtas, diretas e retas que a gente faz para facilitar a vida de vocês e não para vocês terem que ler 300 páginas, de manuais. Então, existe tipo assim, um guia para integração ESG na renda fixa, um guia para integração ESG em Listed Equity, em Private Equity. A gente cria esses manuais. São públicos e estão lá no site, mas eu também posso te mandar. O próprio Itaú, a Itaú Asset Manager, publicou 3 white papers nos últimos anos sobre integração ESG. Um deles chama integração ESG em renda variável, um chama em renda fixa, e o terceiro que saiu esse ano, o nome em inglês deixa eu pensar, o nome em português é o impacto da crise hídrica na economia brasileira. Então, eles estão quantificando e precificando a falta d'água nos investimentos. Existe material para dedéu. Eu gosto muito do SASB, mas o SASB foi feito com o mercado americano em mente. Então, ele tem muito foco em indexado, em operação do mercado americano. É um framework que vale a pena dar uma olhada. E alguns dos signatários do PRI têm gerado manuais. Eu tenho acho que a Calvert, que é um investidor europeu, lançou essa semana um manual de integração ESG em renda fixa, que eu também tenho. É um mercado que está surgindo material, vale a pena. Acabamos? Tatiana, só uma coisa. Você disse que há alguns cursos no site da PRI. Você poderia falar um pouco a que se destinam, qual o público-alvo, se todo mundo pode fazer? É ele que está pedindo para eu fazer propaganda, tá? Não sou eu. O PRI, em 2014, adquiriu uma entidade chamada Responsible Investment Academy, que era do governo australiano, e foi desenvolvida pelo governo australiano para dar treinamento aos fundos de pensão australianos sobre investimento responsável. Nós adquirimos a plataforma num acordo com o governo para fazer manutenção de conteúdo. Então, a gente tem 3 cursos. A gente tem um curso que chama Fundamentals, que é o primeiro curso, ele tem duração, em média, de 3 horas, e assim, não é que é 3 horas seguidas, é, em média, o tempo que as pessoas levam para fazer o curso, que ele é uma introdução ao investimento responsável. É o curso mais básico. A gente tem um segundo que chama Essentials, que ele é o Fundamentals com alguma introdução de análise financeira. E a gente tem um terceiro curso que chama Enhanced Financial Analysis. Esse já entra na análise de investimento mesmo, fluxo de caixa descontado, VAR,
E aí entra bem na técnica. Os cursos não são cursos de uma pessoa falando com você. Eles são cursos interativos. Então, na verdade, você não muda de nível se você não responder os exercícios. Ele é uma plataforma, das que eu conheço, uma das plataformas mais avançadas e melhor desenvolvidas para treinamento online do mundo. Vale a pena, sim, dar uma olhada. E, assim, entra lá, se tiver dúvida, me manda e-mail. Eu ajudo. Os cursos estão em inglês hoje, todos. Eu estou com um projeto de tradução para português, então eu devo ter o Fundamentals traduzido nos próximos meses, e aí, aos poucos, eu estou fazendo a tradução dos outros cursos. Obrigada, gente. Boa tarde.